Nós já cantamos sobre essa necessidade de termos os nossos olhos alumiados, no hino 72. Agora vamos ler em Romanos capítulo 1 sobre essa revelação de Deus ao mundo, que deixa todo pecador indesculpável, mas que dão muita sabedoria aos filhos de Deus que têm aprendido a temer ao Senhor por meio de uma obediência sincera e amorosa à sua palavra. Então vamos começar a leitura do capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18. Vamos ler até o versículo 16 do capítulo 2. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra
e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante ele serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Agora, vamos, aqueles que estão com o catecismo em mãos, lermos o ensino da palavra de Deus que é refletido no domingo 39 do Catecismo de Heidelberg, que trata sobre o 5º mandamento da lei do Senhor. O que Deus exige no 5º mandamento? Que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina, e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. E quem tem o Catecismo de Westminster em casa pode usar em apoio, porque pode ver que o Catecismo de Westminster vai aplicar certas circunstâncias em que essas ordenanças positivas aqui são declaradas e auxiliam bastante o nosso entendimento do 5º mandamento. Então, nós temos Êxodo capítulo 20 e o versículo 12, com uma declaração solene do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar antes de seguirmos para a pregação. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, por favor, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor possa abençoar a pregação e ajuda para que essa mensagem seja poderosa na mão do Espírito Santo, que a use, que a empregue na obra de santificação em nosso coração. Por favor, nós suplicamos, olha para as igrejas cristãs e abençoa os púlpitos fiéis das igrejas de Jesus Cristo, que procuram honrar ao Senhor e se submeter ao governo do Senhor por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. E nós também desejamos isso apesar das nossas fraquezas, Senhor, apesar das nossas lutas e dificuldades. Faze mais uma vez com que experimentemos o teu governo amoroso sobre nós por meio da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, então, no 5º mandamento, nós somos chamados a obedecer a Deus por meio de nos sujeitarmos às autoridades divinamente constituídas e também às leis que aplicam o trabalho dos governantes sobre nós. Então, nós vamos entender as razões para essa obediência, por que precisamos obedecer ao 5º mandamento, e vamos também ouvir sobre os propósitos dessa obediência ao 5º mandamento. Notem os irmãos que o 5º mandamento é o primeiro dos 6 mandamentos daquilo que a gente chama de segunda tábua da lei. É a primeira tábua da lei, tem os 4 mandamentos que nos ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus. Depois, a segunda tábua da lei, como é chamada, tem os 6 mandamentos que nos ensinam sobre o nosso relacionamento com os nossos próximos.
Será que há alguma razão para que o quinto mandamento esteja abrindo os mandamentos dessa segunda tábua da lei? Pelo menos uma razão nós podemos mencionar. É que o quinto mandamento é o fundamento, o princípio fundamental que rege o cumprimento dos outros mandamentos. Tira o quinto mandamento e você vai ver que os outros mandamentos ficarão sem chance de serem de fato aplicados em verdade. Então, o quinto mandamento oferece o princípio normativo para os demais mandamentos, que é a obediência à ordenança divina. Sem o entendimento desse dever de obedecer à ordenança divina, então qualquer ordenança que vier depois fica sem efeito. Então, o princípio da obediência vem antes no quinto mandamento. Então, a obediência às autoridades e às leis estabelece, então, os parâmetros para a preservação da sociedade humana em seus diversos aspectos. Por exemplo, a proteção da vida biológica, que a gente vai ver semana que vem, não matarás. A continuidade da vida biológica, não adulterarás. A sustentação da vida biológica, não furtarás. Podemos incluir ainda nesse não furtarás ainda a preservação da vida social. Mas, mais especificamente, no 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, há a proteção da vida social de cada ser humano. Por isso eu estou usando a expressão sociedade humana aqui, para não falar do homem como indivíduo, mas para falar do homem no seu contexto social. O homem como uma vida biológica e o homem como uma vida social, no relacionamento com as demais pessoas. Então, observe que o quinto mandamento, ele começa com uma ordenança positiva: honra teu pai e tua mãe. E esse princípio de obediência àquele que detém a autoridade sobre nós, então, vai reger todos os princípios da sociedade humana, conforme nós veremos nos próximos domingos. Hoje, nossa mente deve ficar mais focada realmente com esse princípio de obediência. Eu aprendo no quinto mandamento o princípio de obediência. Eu tenho que obedecer àquele que tem autoridade e tenho que obedecer às normas estabelecidas para o bem, a fim de que a sociedade humana seja preservada. Agora, pelo menos 3 perguntas surgem aqui. Preservada de quem? Preservada por quê? E preservada para quê? Nisso, de fato, nós podemos aprender muito sobre a providência de Deus na sustentação, na preservação da sociedade humana. Então, vamos tratar brevemente essas 3 perguntas. De quem a sociedade precisa ser preservada? Do próprio homem e de Satanás, que buscam a destruição do gênero humano. Devemos pensar no homem particularmente. O homem sozinho, ele sempre está procurando a destruição do outro, mesmo que ele não chegue ao ponto de fazê-lo. Por isso, quando nós formos tratar esse mandamento, o catecismo vai ensinar que há uma raiz de perversidade no coração do homem que gera o homicídio. Até em casa estamos falando agora de manhã sobre o fato de que às vezes a pessoa mesmo não puxou o gatilho para matar, mas foi o ódio não estava no coração de quem puxou o gatilho, mas de quem mandou. E às vezes a justiça está até punindo mais severamente esses casos. Então o homem, como ser individual, ele está sempre procurando a destruição do seu próximo. Isso está na corrupção inata. Mas homens também estão se juntando para se tornar mais fortes e poder então destruir um número maior de pessoas de uma só vez.
Pense nas guerras. Pense nos conluios para estabelecerem leis que determinam a matança de multidão de pessoas, como aborto, por exemplo. E, como grande líder da raça humana caída em pecado, o diabo, que se constitui no principal inimigo de Deus, que incita tanto o homem em particular, para colocá-lo em conflito com o seu próximo, como está também incitando os grupos de pessoas na tentativa de levar o homem à destruição, porque Satanás sabe, o homem foi a criatura de Deus que foi feita à imagem e semelhança de Deus, nenhuma outra criatura. A Bíblia fala sobre esses três inimigos do homem: o mundo, o homem, o próprio homem, a sua natureza caída, e Satanás. E nós vamos lê-lo no domingo 52 do Catecismo. O Catecismo vai especificamente nominar esses três inimigos. Segunda pergunta: por que a sociedade humana precisa ser preservada? É necessário uma ação interventora de Deus na raça humana, porque a raça humana caída em pecado, em corrupção, ela em seu coração, ela nutre um ódio mortal por seus semelhantes. Um ódio que é contrário àquele princípio que nós encontramos nos mandamentos: ame a Deus, ame o seu próximo. Por que Deus deu essas ordenanças? Porque é contrário àquilo que está no coração do homem. O pecador, aceite isso ou não, entenda isso ou não, todo pecador tem em seu coração uma fonte de ódio contra Deus e contra as suas criaturas, que vão se manifestar de diferentes maneiras e em diferentes níveis, de acordo com a providência de Deus e o uso que Deus também faz da perversidade do homem segundo os seus santos propósitos, conforme nós lemos também em Romanos capítulo 1. Então, por causa desse ódio motor no coração do homem, o homem ele visa a destruição do seu próximo, e por causa disso, a direção em que ele está é da completa destruição e ruína. Então, essa é o movimento que a raça humana faz, se nós olharmos para a raça humana em sua corrupção, é de fato de completa ruína. Se Deus não tivesse tomado providência para colocar freios à perversidade humana, eu diria, a raça humana já teria entrado em extinção. Mas, por causa dos eleitos que estão sendo salvos, Deus coloca freios e limita assim a maldade dos pecadores. Não apenas o texto que nós lemos de Romanos capítulo 1, mas no capítulo 3 também vai mostrar que o homem é realmente mau, é irremediavelmente mau. A violência está debaixo dos seus pés, o veneno está debaixo de suas línguas. Não tem como evitar. E em Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós lemos a razão por que Deus trouxe o dilúvio. Porque a raça humana havia se tornado completamente mal em todos os desígnios do seu coração. Nada escapou à corrupção do ser humano. Então, por causa dessa corrupção que o homem tem em seu coração, que levaria inevitavelmente à sua extinção, então é necessário que Deus intervenha para preservar a raça humana. Sem a intervenção de Deus, o homem já teria chegado à sua extinção. E a terceira pergunta: para que a sociedade humana precisa ser preservada? Para o louvor da glória do Deus que criou o homem à sua imagem, e criou todas as coisas as coisas vivas e inanimadas. Tudo Deus criou com o propósito de glorificar o seu nome. Então nós encontramos na criação do homem, na preservação do homem, o propósito de Deus, que é a glorificação do seu santo nome.
Por causa de Deus querer ser glorificado na sua criação, ele toma a providência de preservar a raça humana. Não há entre as criaturas de Deus uma que melhor reflita Deus em sua existência e em seu relacionamento dentro da própria Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. Assim também o homem criado em justiça e santidade, ele também, não apenas em sua existência, mas nos seus relacionamentos, eles refletem muito melhor o que Deus é do que qualquer outra criatura. Basta lembrarmos o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5 sobre o casamento. O casamento revela o relacionamento de Deus com a sua igreja. Nenhum ser humano mais reflete tão bem a Deus quanto o ser humano. Então Deus quer ser glorificado em sua criação, por causa disso ele preserva a sociedade humana. E junto com a sociedade humana, ele preserva o restante da criação. Então voltamos para Romanos capítulo 8, nós lemos os primeiros versículos, falando sobre a promessa da nossa redenção, mas lá no versículo 20, a promessa de redenção inclui o restante da criação, que gemendo junto conosco espera pelo dia da redenção e da manifestação dos filhos de Deus. E para efetivar a preservação da sociedade humana, junto com toda a criação, Deus então estabelece governos e estabelece leis. Deus mesmo, como o nosso supremo regente, sentado no trono da majestade nas alturas, nos deu a lei, para que por ela nós pudéssemos viver em santa obediência e amorosa obediência. Assim, todos os governantes, falando em um sentido bem geral, eles são ministros de Deus para a preservação da sociedade. Porque sem o freio do governo e das leis, a sociedade se corromperia inevitavelmente. Então, os governantes são chamados a criar leis, a governar e a julgar a sociedade humana em nome de Deus, para a glória de Deus e para o bem da sociedade humana e para o bem dos seus múltiplos relacionamentos. Então, os governantes devem cuidar para que também a criação que serve à existência biológica e social dos seres humanos também seja preservada. Não porque elas sejam um fim em si mesmo, não que então, em detrimento do homem, o restante da criação precisa ser preservado, mas para bem servir ao homem, temos que de fato ter um uso responsável, apropriado sobre o restante da criação. E também para frear a perversidade dos homens maus que criam instabilidade ao bom funcionamento da criação de Deus, os governos também recebem de Deus a autoridade para punir os perversos, os infratores. E de vez em quando, o governo recebe poder para punir até com a morte os infratores incorrigíveis. Mesmo que não apliquemos essa regra em nossa sociedade, isso não significa que ela não seja aplicável. Porém, todas as formas de governos que a gente conheça, seja monarquia, seja parlamentarismo, presidencialismo, não importa, toda forma de governo está enraizada naquilo que acontece dentro de casa, no governo que os pais têm sobre os seus filhos. E o governo que nós, como pais, exercemos sobre os nossos filhos, remontam ao governo dos nossos primeiros pais sobre a terra. E o governo dos nossos primeiros pais sobre a terra apontavam para o governo justo e amoroso de Deus sobre toda a criação.
Por isso é que governos, magistrados, legisladores, eles são colocados ao lado dos pais, para que, junto com os pais, a sociedade humana possa ser defendida e preservada. Os governos, legisladores, magistrados não podem tomar o lugar dos pais. O início de uma vida humana, Deus não colocou sob os cuidados de governo nenhum. O início da vida humana, Deus colocou sob o cuidado dos pais. Por isso é que o 5º mandamento fala: honra teu pai e tua mãe. O 5º mandamento não está ensinando que a única obediência que nós temos são aos nossos pais e mães, mas o 5º mandamento nos ensina que essa obediência começa ali. Se falhar ali, seja na responsabilidade dos pais, seja no compromisso dos filhos de obediência, então não dá para imaginar como uma sociedade viverá em um ambiente harmonioso. Devemos lembrar que é por meio dos pais que os filhos provam a proteção da vida biológica nos primeiros anos. Não é ninguém que está. Quem está lá dentro do quarto, protegendo a vida do filho contra qualquer ataque externo, são os pais, ninguém mais. Também são dos pais que os filhos recebem a vida biológica. Eles não vieram à existência de outra maneira. Foram seus pais que o trouxeram à existência. Também por meio dos pais, os filhos são sustentados, não apenas em sua vida biológica, mas até mesmo em sua vida social, porque é o pai que está provendo tudo de que o filho precisa para biologicamente continuar vivendo, mas também desfrutar da vida nos relacionamentos sociais com as demais pessoas. São os pais que fornecem tudo que o filho precisa. E ainda é por meio dos pais que os filhos têm a vida social protegida. Isso é a aplicação do 5º mandamento. Porque é ali que os filhos vão aprender a honrar os pais e também aprender a honrar aqueles que estão lá fora. E assim proteger a vida social que ele em algum momento terá de exercer no contexto da sociedade. É ali, nos primeiros anos, debaixo do governo dos pais, que todos nós começamos a nossa jornada nesse mundo, jornada de aprendizado a vivermos nesse mundo como sociedade humana. Nos próximos domingos nós veremos mais sobre a relação que o 5º mandamento, então, tem com os demais mandamentos da tábua da lei, mas por agora, então, é preciso nós entendermos que esse princípio de autoridade e o começo de todos os demais relacionamentos humanos começa dentro de casa, começa debaixo do governo e da autoridade dos pais. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai aprender que há muitas outras autoridades com as quais eles precisarão lidar, mas quando chegarem a essa idade, eles terão aprendido suficientemente bem para agir de maneira apropriada. Então, pais e demais autoridades devem agir como ministros de Deus. O governo ele não pode agir de forma diferente daquilo que os pais estão fazendo como ministros de Deus. E os pais devem ser os grandes instrutores da sociedade em servirem como ministros de Deus nesse mundo. Porque serão os pais que fornecerão às sociedades aqueles que exercerão todos os cargos de governo, de liderança, de julgamento, de legislação.
pais e autoridades devem trabalhar conjuntamente, de acordo com a palavra de Deus, para que a glória de Deus seja dada por meio da preservação da sociedade humana. Também eles devem ser zelosos nessas vocações, devem agir para o bem da sociedade humana, para a sua preservação. De jeito nenhum, pais e governos devem usar a sua autoridade, a sua posição para maltratar os seus governados, nem para exigir deles aquilo que é contrário à palavra de Deus. Embora nós sabemos que os governantes nem sempre agem assim, nós sabemos disso. Sejam os pais em casa, sejam os demais superiores na sociedade, mas mesmo assim nós somos chamados à obediência a todas as autoridades constituídas por Deus, não apenas as boas, mas até mesmo as perversas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Não somos deixados a obedecer às autoridades com base naquilo que elas são. E é por isso também que nós entendemos a grandiosidade da promessa, da bênção da promessa que o 5º mandamento traz, quando diz na segunda parte, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que há de fato uma grandiosidade no exercício dessa autoridade no governo do mundo. Por causa disso também, Deus colocou uma grande promessa àqueles que vivem em obediência à autoridade constituída. Então, podemos pensar nessa promessa no contexto de Israel no Antigo Testamento. Eles estavam caminhando para entrar na terra prometida, e eles tinham da parte de Deus que Deus, se eles fossem zelosos em obedecer a palavra de Deus, Deus, como cumprimento de sua promessa, faria com que eles vivessem vida longa dentro daquela terra. Isso pode ser pensado tanto na vida que cada pessoa teria dentro da terra, como na vida do povo dentro da terra. Mas a gente sabe que uma coisa e outra eventualmente não estava acontecendo, hein? Pessoas estavam sendo punidas pela lei com a morte por desobediência, e a nação inteira foi punida, expulsa da terra por causa de desobediência. E assim, o povo de Deus no Antigo Testamento continuava esperando pelo cumprimento da promessa da vida. Então essa longevidade pode ser entendida não apenas na preservação da vida biológica e social, mas os pais em primeiro lugar, mas também as autoridades devem trabalhar para esse fim em primeiro lugar, cumprindo suas obrigações com zelo, mas também sabendo que Deus tem um propósito para preservar a sociedade humana. Por causa disso também, os filhos que procuram honrar os seus pais e superiores, eles não são abençoados meramente com uma vida longa aqui nessa vida, mas com a promessa da vida eterna. Porque viver muitos dias aqui nem sempre é sinal de bênção, e a gente sabe disso. Mas concluindo, a vida prometida no 5º mandamento é mais do que existência biológica e social. Nessa vida, tem pais crentes que perdem seus filhos ainda na infância. E há homens e mulheres que experimentam todo tipo de conflito nos diversos relacionamentos que nós passamos nessa vida. Se Deus estivesse preservando a sociedade humana para essa vida, então, penso que eu poderia dizer que a palavra que melhor descreveria essa preservação seria juízo. Então, Deus estaria preservando a sociedade humana para castigá-la por causa dos seus pecados e só.
Mas sabemos que Deus não preserva a sociedade humana por causa de juízo. Mas nós sabemos que é por causa dos eleitos que Deus preserva esse mundo. Aqueles que estão sendo salvos provam não apenas da obra da providência de Deus na preservação da sociedade, mas ele tem da parte de Deus a promessa graciosa da vida eterna por meio da obra redentora do Salvador Jesus Cristo. Temos mais do que qualquer pessoa pode provar nessa vida. Aqueles que amam o Senhor guardam o 5º mandamento e obedecem aos seus superiores, desde o filho que ainda está na casa dos pais, até os mais velhos, homens e mulheres, que têm o seu papel na sociedade. E então, quando pais crentes instruem bem os seus filhos a serem servos obedientes a Deus, levando-os a obedecerem às autoridades, eles não estão apenas mostrando para os filhos que eles podem contribuir para o progresso da sociedade, a fim de termos uma vida mais tranquila e justa, e é possível isso. O apóstolo Paulo nos ensinou na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, que devemos orar por reis e governantes a fim de vivermos vidas tranquilas. Então é possível sim que pessoas mais justas no governo proporcionarão uma vida melhor para a sociedade. Mas quando nós estamos ensinando os nossos filhos a temerem a Deus e a obedecer às autoridades, nós não estamos ensinando simplesmente isso. Nós estamos ensinando a eles que eles têm da parte de Deus a promessa da vida eterna. Portanto, oremos e obedeçamos aos nossos superiores, lembrando que eles não precisam ser bons para que nós os obedeçamos. Podemos suportar suas fraquezas e defeitos. Também não precisamos obedecê-los em tudo que eles disserem, como se eles fossem os senhores absolutos, porque eles são ministros de Cristo. Eles têm de governar para Cristo. E eles têm de governar de acordo com a palavra de Deus. Então, devemos ser zelosos em obedecer às autoridades em tudo que for bom e em tudo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Jesus ensinou, Mateus 7,12. Tudo aquilo que você espera que a pessoa lhe faça, faça. Esse é o princípio. Por isso, o 5º mandamento é uma grande bênção para nós. Precisamos do 5º mandamento para aprendermos a nos sujeitar às autoridades, pois Deus quer nos governar através delas. Precisamos do 5º mandamento para louvar a Deus, porque é por meio das autoridades que Deus está preservando a sociedade humana. Precisamos do 5º mandamento, bem como de todos os demais mandamentos da 2ª tábua da lei, para que nós aprendamos a olhar para os nossos próximos com amor e com misericórdia, mas que, sobretudo, por meio desse relacionamento amoroso com os nossos próximos, nós aprendamos a olhar para Deus, que é o autor da lei e o estabelecedor de todo governante, e que nós então possamos nos submeter às autoridades em temor e reconhecimento de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou, quando ele resumiu os mandamentos da 2ª tábua nessa sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Senhor Deus, obrigado pela pregação, obrigado por tua palavra lida, que o Senhor possa aplicar essas palavras em nosso coração, nos levando a um santo temor e obediência à sua palavra, como também aqueles que o Senhor estabeleceu sobre nós para nos dirigir na vontade do Senhor. Que o Senhor nos dê um coração piedoso, que o Senhor nos ajude a lutarmos contra essa inclinação do nosso coração, de sermos revoltados por natureza contra todo tipo de autoridade. Nós, Senhor, temos que lutar
contra essa inclinação perversa do nosso coração, de não aceitar quando um semelhante nós tem de nos dizer o que fazer. Mas, Senhor, depois de ouvirmos essa pregação, e sabermos que eles são teus ministros, e saber que eles governam em teu nome, tudo que eles nos ensinam que seja bom e verdadeiro, que nós possamos observar, quando eles errarem, que nós possamos ser pacientes com eles, perdoando os seus pecados e fraquezas. E quando eles nos ordenarem a fazer algo que é contrário à tua palavra, que nós resistamos firmemente, confiados no Senhor, de que naquele momento nós estamos obedecendo ao 5º mandamento, não em obedecê-los, mas em obedecer a palavra do Senhor que eles estão desobedecendo. E assim, por meio de nossa obediência ao Senhor, nós também temos a os ensinar acerca da obediência e acerca do seu trabalho como ministros de Deus nesse mundo, seja em casa, seja na sociedade e também na igreja. Ó Deus, nós pedimos a tua ajuda porque sabemos que é difícil. Nosso coração, ele por natureza, ele é altivo, por natureza, ele é soberbo, ele quer estar por cima dos demais, ele quer desfazer dos outros. Nos ajuda nisso, Senhor. Para que, guardando essa regra de obediência do 1º mandamento, no dever de nos sujeitarmos às autoridades e às boas leis, que assim nós estejamos prontos para aprender o que o Senhor vai continuar falando para nós acerca das variadas esferas da sociedade humana. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém.